Como vimos há pouco, 353 dos 500 delegados do PMDB estadual manifestaram preferência por uma candidatura própria do partido ao governo de Minas, o que implicaria, a princípio, o rompimento da aliança com o PT do governador Fernando Pimentel. A reunião dos delegados ocorre no momento em que o governador é alvo de um pedido de impeachment na Assembleia. Eu converso com o jornalista e comentarista político de rádio, jornal e TV, Carlos Lindenberg, nosso parceiro, convidado, sempre presente. É sempre bom conversar com você, seu político. Sempre bom mesmo. Na semana passada, foi recebido na Assembleia o pedido de impeachment do governador Fernando Pimentel pelo presidente Adalclever Lopes, que é o principal aliado de Pimentel, né? Que é do PMDB. Como é que você enxerga esse episódio? Olha, primeiro ele surpreendeu todo mundo, né? Surpreendeu o governo, a base do governo da Assembleia. Foi uma surpresa muito grande, porque, na verdade, o Adalclever tem sido, ao longo desses 3 anos, né, o principal fiador das manobras políticas e os próprios acertos do governo aqui na Assembleia e fora da Assembleia, dentro do MDB, inclusive. E, de repente, essa escada, digamos assim, sobre a qual se sustentava o Pimentel, essa escada foi retirada dele, né? Então, foi uma surpresa muito grande. Agora, a gente não sabe ainda, até porque o Adalclever, que é o personagem principal dessa peça, ele não disse ainda exatamente por que ele fez isso, por que ele aceitou, desde que ele antes recusou 3 pedidos de impeachment. Por que ele aceitou este? O que houve entre aqueles 3 que ele recusou e esse agora? Ele não falou ainda. Seria bom que ele fizesse a público para dizer. Agora, há muita, elucubração, né? Sobre isso. Né? Muita especulação. Inclusive, Vívia, até de ordem pessoal, no sentido de que ele sentiu, o Adalclever sentiu afrontado por tomar conhecimento da possível candidatura não anunciada da ex-presidente Dilma ao Senado, que era, na verdade, uma vaga que estava preparada para ele, ao que consta. Aliás, a propósito disso, né, da presença da Dilma em Minas, ou da transferência do domicílio eleitoral da ex-presidente Dilma para Minas, há muito folclore. Na verdade, fatos mesmo são poucos. Na verdade, fato é um só. Ela transferiu o título e o domicílio eleitoral para Belo Horizonte. Agora, o líder do governo na Assembleia, Durval Ângelo, ele apresentou uma questão de ordem, né, que questiona a aceitação, dizendo que questiona mesmo o ato em si da aceitação desse pedido, que ele pode, porque ele não foi, digamos, assinado pelo presidente Adalclever Lopes, não foi feito por ele. Então, isso isso está em questão. Né? Isso seria uma estratégia para se rever? Como é que você enxerga essa? Existe uma possibilidade disso não ir adiante? Acho que há uma possibilidade de não ir adiante. Basta ver o seguinte: houve uma convenção, uma consulta ao MDB nesse 1º de maio, que é para saber se haveria a candidatura própria do MDB ao governo do Estado. Quem foi lá? O Adalclever não foi. Um dos prováveis candidatos, né, porque o outro é o vice-governador Antônio Andrade, ele estava lá, a festa foi dele. O Adalclever não apareceu. Assim como também não apareceram os deputados federais e estaduais. Foram apenas 2. 2 estaduais e 2 federais. Mas isso não coloca a executiva estadual em rota de colisão com o diretório? Já que 353 dos delegados, dos 500 delegados se manifestaram favoráveis a uma candidatura própria? Claro, mas na verdade, o que foi esse ato do dia 1º de maio? Foi um ato essencialmente político, só. Ele, inclusive,
há informações de que ele não resiste a uma consulta jurídica. Portanto, juridicamente, ele é até nulo. Mas essa não é a questão. A questão é o fato político gerado, criado pelo vice Antônio Andrade, que já vem conversando sobre isso há muito tempo. Não é novidade. Mas ele deu uma demonstração de força, não? Não, acho que deu tanto. Não acha? Não, acho que não. Esses 353 delegados podem se posicionar da mesma forma na convenção. E aí? Não sei. Nós já tivemos casos de que o MDB, numa prévia, saiu com um candidato e na convenção, na verdade, saiu um outro nome. Né? Isso lá atrás, na época do Garotinho, com Rigoto, Itamar, em 2006, se não me engano. 2005, 2006, se não me engano. Enfim, isso não quer dizer que o partido está... Agora, se você pergunta ao MDB, numa consulta, né, se o MDB quer uma candidatura própria, é evidente. Nós tivemos aqui na Assembleia, 20 dias atrás, no máximo, uma coisa semelhante. Nós tivemos aqui na Assembleia na época do lançamento do livro do ex-governador Nilton Cardoso. A plateia, digamos assim, toda MDBista, aplaudiu a defesa da claro, candidatura própria, né? Tá. Pois é, mas assim, a pergunta na verdade é o seguinte, essa série de eventos e de fatos e declarações do PMDB, que tem sido em relação ao PT, apesar da posição da bancada, de ser favorável a uma aliança, mas tem sido, em geral, digamos, não favorável, favorável à candidatura, mas não favorável a uma aliança com o PT. Essa é uma corda que vem sendo esticada. Até onde ela pode ir? Até onde pode se esticar entre aliados há 5 meses das eleições? Não é? Das eleições, porque de campanha está muito menos, né? Para iniciar a campanha, registro de candidatura que é metade de agosto. Até onde pode ir? Olha, é preciso... Especialmente falando desses atores. É preciso entender o que provocou esse pedido de impeachment, que seria, na verdade, a ruptura. Porque o vice-governador, que é dissidente, ele defendeu a candidatura própria, normal, natural. Ele vem falando isso há 2 anos. Agora, o que pesou de fato foi essa questão do impeachment, o pedido de impeachment. Aí é preciso saber até onde vai essa questão do impeachment. Porque isso aí, na verdade, significa a ruptura total. Não tem mais conserto. Se houver realmente o impeachment, não tem mais sentido. Acabou. Né? Então, até porque o vice assume. O vice que inclusive... Virou um adversário do governador. Então, é preciso saber, primeiro, o que contribuiu para que houvesse esse tipo de coisa. Esse pedido de impeachment, que para mim é o fato mais importante de todo esse processo de desentendimento, digamos assim, do MDB com o PT, que está no governo. Olha, há uma série de coisas. Primeiro, o não pagamento das emendas parlamentares, que é fundamental para o deputado. O deputado, na verdade, sobrevive em função de emendas parlamentares. Não é só aqui, não. É no país inteiro e também na Câmara Federal. Ele precisa desse dinheiro para ir lá, botar o mataburro, fazer o concerto no clube, né? Enfim, essa verba parlamentar, essa emenda parlamentar é fundamental para a sobrevivência eleitoral dos deputados. De um modo geral, é assim que funciona. Depois o quê? Essa questão da Dilma. Da Dilma vir para supostamente disputar o Senado, que estava destinado ao Adal Clever. Mas em nenhum momento, a Dilma disse que estaria vindo para disputar o Senado. Isso não existe em nenhum lugar. Em nenhum momento a ex-presidente Dilma disse que estava vindo para disputar o Senado, que é o que teria desagradado ao Adal Clever. Não só isso. Na verdade, essa declaração partiu do deputado Durval Ângelo. Né? A ex-presidente Dilma disse claramente
que ela não sabia qual papel ela ia ter, mas que ela teria um papel nas eleições. Claro, ela pode ser uma puxadora de votos, pode ser. Já se falaram da ex-presidente Dilma que ela seria candidata ao governo do Estado, no lugar do Pimentel, que ela seria candidata ao Senado, seria candidata à Câmara dos Deputados. E, na verdade, o que me parece, e até onde eu sei, é que ela veio para estar a serviço do PT. Se o PT achar que ela deve ser candidata ao Senado, ela vai ser candidata ao Senado. Isso vai depender da avaliação que se fizer do quadro político que está colocado. Ora, se houver o rompimento, como está se imaginando por aí, do PT do MDB com o PT, é evidente que ela será candidata ao Senado. É evidente. Agora, ninguém pode imaginar outra coisa. Agora, não será candidata à Câmara dos Deputados. Agora, Lindenberg, o que será que está pensando o governador, né, diante dessa situação toda? O governador evitou claramente se manifestar, dar entrevista essa semana, e a pergunta que se faz é assim, o governador está apostando continua apostando nessa aliança para buscar a reeleição dele? Olha, eu conversei com o governador ainda recentemente sobre isso. É evidente que não vai dizer tudo para mim, não vai abrir as cartas na mesa, né? Mas ele confia, por exemplo, que a atuação dos bombeiros a essa hora é importante. Ou seja, ele confia que isso não vai chegar muito longe. Isso pode se encerrar em pouco tempo. Aliás, não foi por acaso, não é, que o líder do governo na Assembleia, o deputado Durval Ângelo, nessa segunda-feira, levantou essa questão de ordem e pediu a nulidade do pedido de impeachment. Nessa quarta. Desculpa, nessa quarta. O feriado aí. Então, isso não foi por acaso, né? Também não acho que foi tanto por acaso assim, que quem recebeu o pedido do impeachment não foi o presidente da Assembleia, foi o vice-presidente Lafayette de Andrada. Entendeu? É evidente que se fosse recebido pelo presidente Adalto Cléber Lopes, essa questão de ordem do Durval não teria prosperado. A mesa acolheu porque, de fato, há um problema regimental. O regimento manda que quem deve receber é o presidente da Assembleia e não o vice-presidente. Uhum. A questão toda, né, envolvendo PT e PMDB pode ser, voltando à questão de esticar a corda, em termos de tempo, até quando pode-se esperar que isso seja resolvido? A convenção do PMDB... Eu não estou falando do impeachment, eu estou dizendo da aliança. Vamos lá. A convenção do MDB é em junho, final de junho. Ali sim, que vai saber se vai ter ou não um candidato próprio do MDB, se haverá ou não o rompimento. Agora daqui até lá, essa coisa do mineiro de conversar bastante, né, nos bastidores, né? Essa coisa da conversa do pé do ouvido. Isso já está sendo trabalhado já desde a semana passada, desde a sexta-feira, recebeu na quinta, desde a sexta-feira que vem essa conversa, para acabar com isso. Muito bem, se vai acabar logo, é difícil a gente imaginar. Agora, nós vamos ter um prazo. O prazo que você está dizendo é final de junho, que é a data da convenção. A convenção pode, por que não, desautorizar essa prévia do dia 1º de maio. Pode. E aí sim, desautorizando, pacificando as coisas, eu acho que ficam serenados os ânimos por aqui. Agora, o que me parece, e aí eu queria deixar, é que essa questão de Minas Gerais, ela interessa muito ao governo federal. Pois isso é que era justamente aí que eu queria chegar. Eu acho que aí tem o dedo do senhor Michel Temer, tem o dedo do senhor Romero Jucá, enfim, tem não só o dedo, mas a influência e a força política, não é? Porque o Antônio Andrade, o Toninho, ele foi chamado a semana passada a Brasília para uma reunião com mais 7
diretórios, né? E lá ele se apresentou como candidato. Quer dizer, então, assim, ele não faria isso se não tivesse calçado, né? Portanto, me parece que há um desejo, uma determinação, mais do que desejo, do governo federal de arrebentar com o PT, onde houver PT e onde houver um litígio com o MDB. Portanto, eu acho que não é uma questão meramente local, não é uma coisa meramente um delírio do Toninho, sim, mas e nem também um delírio do Adalcleve apenas. E se essa direção nacional for contrariada? Bom, pode acontecer, tem intervenção. Pode intervir? Pode acontecer uma intervenção. Eu acho muito difícil a intervenção, porque, na verdade, embora o governo de Minas esteja sofrendo uma série de ataques no governo federal, né, desde a questão das usinas da CEMIG e por aí afora, né, confisco de repasses, bloqueios e confisco de repasses e tudo mais, eu acho que mesmo assim não interessa tanto ao governo criar uma confusão desse tamanho, né, no estado da importância política como é Minas Gerais. Se isso acontecesse num estado menor, não vou aqui citar nenhum estado, não é o caso, mas talvez não causasse um barulho tão grande como se houvesse uma intervenção no diretório em Minas Gerais para obrigar o MDB a romper a aliança com o PT. E o fato que o PMDB também não tem um candidato não tem candidato viável. Não tem candidato. Tanto é que tem gente no PMDB, aliás, MDB, que teria tudo para marchar com a Anastasia do PSDB, já querendo buscar o Rodrigo Pacheco de volta. Não querendo não tendo aliança com o PT, não querendo também uma aliança com o PSDB, mas já buscando um candidato do Democrata, que é o Rodrigo Pacheco, para ser é muito difícil, essas costuras são muito difíceis, né? Na política, a gente aprende, até com o passar do tempo, que as coisas que não são feitas de maneira natural não dão certo. Você se referiu aí a um candidato viável aqui no Estado, mas eu também estava me referindo a um candidato viável nacionalmente. Quer dizer, até que ponto o PMDB faria uma aposta de intervenção, sendo que não tem um candidato viável nacionalmente para justificar uma coisa dessa? Essa aqui, na verdade, os dois nomes colocados nacionalmente têm um desenvolvimento, uma performance pífia, vergonhosa nas pesquisas pré-eleitorais, pelo menos até agora. O próprio Michel Temer, presidente da República, tem 2% nas pesquisas. Nós vimos o episódio desse 1º de maio, em São São Paulo. 1º de maio, ele foi enxotado lá da Praça da República, da Avenida, ali mesmo, no centro de São Paulo. E o outro, Meirelles, que é já colocado como vice do Geraldo Alckmin, também com 2%. Ou seja, o MDB não tem candidato natural para disputar nem lá e nem aqui. Falando um pouquinho agora do campo de oposição no Estado, né? Nós temos aí um cenário que continua apesar da entrada do Anastasia em campo, nós temos pelo menos mais dois candidatos que são considerados competitivos, que é o Rodrigo Pacheco e além do Anastasia, o Márcio, nossa, está difícil, hein? Carlos Lacerda, eu fui longe. O Márcio Lacerda, ex-prefeito de Belo Horizonte. Então, como é que você vê esse cenário que existia uma expectativa do PSDB e daquele grupo mais em torno do Anastasia de que ele conseguisse reaglutinar as forças totalmente nesse campo? Isso não aconteceu. Como é que você enxerga o futuro desse grupo? Se eles têm possibilidade de se reaglutinar num segundo turno? Não, isso é possível. No segundo turno é possível que haja, ainda mais havendo a candidatura da reeleição do Fernando Pimentel com o MDB, é evidente que o outro lado no segundo turno vai juntar todo contra o Fernando Pimentel. Havendo segundo turno, né? Bom, mas aí, eu não sei, na verdade, você disse da capacidade, da potencialidade eleitoral
do Rodrigo Pacheco. Não foi testado ainda, não sabemos. E a do Márcio? Também não sabemos. Né? O que se tem uma expectativa em relação à candidatura do ex-governador e atual senador Antônio Anastasia, que vai entrar numa campanha dura, vai enfrentar uma batalha evidente, uma série de coisas serão colocadas como um empecilho para ele, para a caminhada dele. Né? Uma série de obstáculos, evidente, né? Obstáculo político, né? Ataques de campanha, evidente, ele vai estar preparado para isso, suponho que vai estar preparado para isso. Agora, como é que vai estar o Rodrigo Pacheco? Como é que vai estar o Márcio Lacerda? Não é? O Márcio tem trabalhado muito, alguns prefeitos no interior, etc. E tal. Tem também o seu problema dentro do PSB, mas parece que isso está sendo resolvido. Mas como é que vai ser? Eu acho que no final, assim, sem querer ser futurólogo, a gente vai ter, muito provavelmente, a candidatura do Fernando Pimentel, muito provavelmente com o MDB junto, né? E do outro lado, a Anastasia, com aqueles partidos que estão no entorno dele ali, né? O PP e etc. Evidentemente, do outro lado também, o PT vai ter os seus aliados, né? Mas então, é uma campanha, nós estamos vivendo um momento, Vivian, que é de absoluta imprevisibilidade. Continuamos nisso, né? Começamos o ano assim e continuamos nisso. É muito imprevisível, sabe? A gente vê descortinar um horizonte um pouco mais sem essa nebulosidade que nós estamos tendo hoje. Muito difícil. Lindenberg, muitíssimo obrigada por vir ao Mundo Político outra vez. Sempre bom estar aqui. Eu conversei com o jornalista e comentarista político de Rádio Jornal e TV, Carlos Lindenberg, que veio mais uma vez fazer uma leitura do cenário para nós, nesse momento que nós estamos há quase 5 meses das eleições, um pouquinho mais, uns dias a mais, e que temos aí um momento em que chega um pedido de impeachment à Assembleia de Minas, um pedido de impeachment do governador, que é candidato à reeleição, enfim. É um obstáculo que se coloca aí nesse jogo eleitoral, que esquenta esse jogo e o que implica isso, o aliado, o MDB, como é que vai se comportar daqui para frente, como que a própria Assembleia vai lidar com esse pedido de impeachment. O Mundo Político fica por aqui, obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.